Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós vamos começar mais um Reflexões Psiquiátricas, aí no meio de um feriado, né? E a gente vai receber hoje a Julie Dorrico para falar sobre literatura indígena. E eu já vou homenageá-la colocando aqui algo que eu achei, que é uma música macuxi. É uma música da etnia macuxi, a qual a Julie pertence. Foi extremamente instrutivo para mim esse mergulho, né? Nesse mergulho no Brasil, né? Nesse Brasil verdadeiro. Eu aprendi que eram, né? 255 povos indígenas. Então acho que urge a gente aprender um pouco sobre os brasileiros, né? Os primeiros brasileiros. Eu acho que a Julie não entrou ainda. A gente está ouvindo uma música da etnia macuxi. Oi, Nenê, Maria, Gisele. A gente está ouvindo uma música da etnia macuxi, em homenagem à nossa entrevistada de hoje. Opa, voltamos, eu achei que tinha algum problema. Boa noite, Rafael. Margot, boa noite. Boa noite. Não, a gente está ouvindo a música macuxi, da etnia macuxi, enquanto a gente espera a nossa entrevistada de hoje. Tava travando, agora bem? Agora bem, Fê? Boa noite, antes de mais nada, claro. A Júlia acho que não entrou ainda. Por favor. E agora, tá tudo bem? Dri? Opa, Casa da Psiquiatria deve ser alguma residência alternativa minha. Oi, Lina, tudo bem? Campinas, prazer. Etnia com quem tive a oportunidade de desenvolver um trabalho de incentivo à leitura. Muito obrigado. Ah, a Júlia entrou. Júlia estava te homenageando aqui, colocando uma música da etnia macuxi. Deixa eu trazer você para dentro da nossa live. Espera aí, vamos ver. Dorrico. Pronto, já convidei a Julie. Oi, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo, imenso prazer em conhecer você. Obrigada. Muito obrigado por estar vindo aqui ao Reflexões Psiquiátricas. A gente não se conhecia e você muito gentilmente aceitou o meu convite. Muito obrigada. Olha, a Julie é Dorrico que fala, é assim? É Dorrico. Dorrico. A Julie Dorrico, e isso é uma coisa que eu vou falar para todo mundo, fora os seus vários títulos acadêmicos, né? Você é doutora, você tem um mestrado anterior, você é autora de livro,
você administra o coletivo, mas quando a gente falou, a primeira coisa que você falou é assim, por favor, coloque que eu sou indígena Macuxi, aí no meu Sim, título. Foi? Você foi. falou assim, isso tem que constar. Então, queria te agradecer demais. Eu vou dizer para você que eu fiquei impressionado. Lá na USP eu entrei nos periódicos lá da CAPES e eu achei um monte de publicações acadêmicas suas, fiquei muito impressionado e tentei lê-las na medida do possível. Alguém já fazendo festa para você aí? Julie, eu começo sempre perguntando às pessoas que você possa falar um pouco do teu percurso antes da gente entrar na entrevista. Essa minha cadeira está caindo, eu estou parecendo baixinho assim, peraí, vamos ver se eu levanto essa cadeira. Agora está melhor. Pronto, agora já está mais altinho. Por favor, vamos falar. Tá bem. Boa noite, Taik. Muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer também a Mariana, que fez essa ponte, né? Eu acho que eu não estaria aqui se não fosse ela. Muito obrigada, gente, que está acompanhando essa entrevista, esse bate-papo, enfim. Bom, eu pedi para você colocar, antes de tudo, né, antes do título de doutora, antes do título de escritora, de pesquisadora, o indígena Macuxi, porque a minha identidade, ela precede toda a minha existência, né? E eu me vejo como uma continuação dos meus antepassados, que lutaram muito para que eu pudesse hoje existir na sociedade envolvente, né, nesse Brasil. Então, todas as conquistas, né, essas conquistas individuais, como conquistar o título de doutora, ser escritora, estar, né, ser um pouco reconhecida nas redes, é uma conquista individual, mas ela é também uma projeção coletiva do meu existir. E por isso que isso é muito importante para mim. Eu tenho pedido, né, para as pessoas que me convidam colocar indígena Macuxi, para elas saberem que os povos indígenas existem no Brasil e que nós somos diversidades de povos, diversidades étnicas, e que a gente tem muito o que falar, na verdade, né? Eu tenho muita coisa para falar de povo, de cultura, de identidades, de línguas, de memórias, de histórias individuais e coletivas. E um pouco, né? Essa é um pouco a minha trajetória. Minha trajetória acadêmica, então, ela começou há 11 anos. Há 11 anos, que é mais ou menos o percurso, né, de quem faz essa formação acadêmica, são os 4 anos de graduação, depois 2 anos de mestrado e mais 4 anos de doutorado. E, bom, eu fiz letras na Universidade Federal de Rondônia, fiz mestrado na Universidade Federal de Rondônia também, e aí eu fiz doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E, bom, eu terminei esse ano, tá? Que eu sou recém-doutora. Eu tô cansada do doutorado ainda, porque é super cansativo. A pesquisa, né? A longa pesquisa, mas a pressão da escrita da tese, da defesa, de um certificado que vai, né, te colocar na sociedade, dizer, olha, você pode começar os seus sonhos agora, você pode conquistar uma vaga numa universidade federal, no nível superior, você pode ter uma certa segurança, planejar a sua família, você, né, tem esse certificado que acaba sendo um passaporte para a gente poder, inclusive, ser convidada para congressos, para eventos. Então, claro, tem essa ansiedade de final de doutorado, que foi ansiosa mesmo. Mesmo me planejando, fiquei super nervosa e ansiosa. E aí defendi agora em março de 2021 o doutorado e desde então tenho trabalhado um pouco aqui nas redes, nesse evento de pesquisa, nesse trânsito, na verdade, entre pesquisa e cultura indígena, literatura indígena, que é a minha área, que é a minha pesquisa, que é onde eu atuo. E acho que é isso. Uhum. Eu vou só louvar a presença do querido Fernando Brandão, arquiteto, que nos deu uma entrevista maravilhosa. E, Júlia, eu vou falar de um velho doutor para uma nova doutora.
esse negócio de que ter o título de doutorado dá para fazer família, dá para viver, dá para comprar assim o supermercado inteiro todo dia. Isso é mentira, viu? Aqui nesse país Hoje não dá mais não, viu? não, dá nada. Ah, não. Escuta, Hoje não dá mesmo. eu, eu queria perguntar um pouco para você, antes de eu perguntar para você uma coisa assim que eu achei fantástica, de que o Brasil é uma fantasia nossa, que o Brasil é uma fantasia. Mas antes de te perguntar isso, eu queria saber o seguinte: a sua mãe é da Guiana e o seu pai é peruano. Como é que vocês chegaram em Rondônia? Como é que é o início dessa sua história? Tá bem. De novo, né? Antes de tudo, eles são indígenas. Eu coloco. Deixa eu ver como é que eu falo de uma forma didática para a gente entender isso. A identidade indígena ela é anterior a qualquer estabelecimento de Estado-nação, né, que a gente conhece hoje. Então, América Latina, Brasil, né, Argentina, Uruguai, todas essas nacionalidades são nacionalidades posteriores e, portanto, são identidades também, porque quando nasce uma nação, nasce uma identidade, né? São identidades e nacionalidades posteriores à existência das identidades e das nações indígenas. Então, às vezes eu coloco para nos localizar nesse mundo, né? Então, minha mãe veio da Guiana, mas antes da minha mãe ser guianense, minha mãe é indígena macuxi. E o meu pai também, antes dele ser peruano, dele ter essa nacionalidade, ele é indígena quechua. Isso não aparece acho que em algumas biografias que eu compartilho, eu vou falando isso depois para explicar um pouco, mas só para dizer por que eu sou indígena macuxi, por que eu me apresento, né? Como eu falei, eu sou a continuidade desses meus antepassados, né? Dessa longa linhagem indígena. Uhum. E então a minha mãe, sendo indígena macuxi, ela vive ali nessa fronteira que, né, a gente vai conhecer como fronteira de Brasil, Guiana e Venezuela. Mas o povo macuxi, ele não conhecia essas fronteiras, e fronteiras são linhas cartográficas imaginárias, né? São uma topografia do branco, não é uma, né, não é uma linguagem, inclusive, dos povos indígenas. E isso gera, né, tá aqui uma confusão, assim, porque você vê o povo macuxi nesse bioma. E aí, de repente, vem um Estado-nação, uma guerra, e diz assim, não, isso aqui agora é Guiana, isso aqui é Brasil. E aí, dentro de cada um desses territórios, dessas nações, vão ter constituições federais, constituições que são diferentes, que vão tratar os povos indígenas de formas diversas. Algumas violentando mais, outras violentando menos, mas igual os povos indígenas se veem ali num conflito, sabe? Sendo que essas fronteiras elas não existiam. E aí, a minha mãe, então, indígena macuxi, ela vivia nesse bioma, que hoje é conhecido como território da Guiana, e aí teve uma guerra na Guiana, né? Teve uma guerra mais ou menos na década de 50, e a família da minha mãe precisou migrar. E aí muitos macuxis vieram para esse lado do Brasil, mas eles viviam ali pertinho, tipo assim, eles viviam em Bonfim, Bonfim é fronteira com Léten, Léten já é Guiana, né? Você atravessa, você passa uma guarda militar, você já está em outro país, né? Com língua falada diferente, tipo a Guiana fala inglês e Bonfim fala língua portuguesa. E ali nesse lugar aqui que é muito próximo, de repente você vê uma fronteira linguística gigante, porque além do povo macuxi, que vive, né, em Roraima, tem o povo Wapixana, tem o povo Taurepang, tem o povo Patamona, sabe? Tem uma diversidade de povos que habitam ali o Círculo Roraima. E aí a minha mãe, porque migrou para o Brasil, na década de 1980, conheceu meu pai, e o meu pai convenceu ela, ou fizeram um projeto de família, e eles vieram para o estado de Rondônia, Uhum. que foi a década do boom do ouro, né? Tava tendo a exploração do ouro e meu pai veio trabalhar como garimpeiro. Para mim, assim, é uma mágoa. Inclusive, eu falo isso no meu livro, né, eu cresci com esse encantamento do ouro na infância e eu senti depois os impactos da destruição, né, da ganância, do ouro, porque ouro não faz bem para ninguém, sabe?
E aí eu conto isso, assim, mostrando, né, como o meu pai, que era um indígena, que era um garimpeiro, que era um homem que respeitava a floresta. Meu pai nunca foi pescar, nunca foi caçar, sem antes, assim, fazer uma oração e jogar uma pedra, né, no rio. E eu achava isso lindo. Como criança eu queria ver quicar a pedra, né, mas simbolicamente para os meus pais, eles estavam pedindo licença para entrar na floresta, para caçar, para pescar, porque ali na floresta eles reconheciam a existência de algum espírito. E meu pai foi garimpeiro e imagina o conflito que deve ter causado no ser, né, na existência dele. E aí eles vieram para cá e eles, né, viveram numa cidade ribeirinha, que foi onde eu passei a maior parte da minha infância. Eu cresci à beira do Rio Madeira, que é o rio, né, o rio aqui de Rondônia, nessa região onde eu vivo. E aí, depois de um tempo, eles se separaram, eu voltei para Roraima para morar com a minha avó. E agora minha mãe, depois de muitos anos, assim, quase 30 anos, ela voltou de novo para Roraima, né? Que é o território ancestral do povo Mapuche. E aí, como eu casei e fiquei aqui em Rondônia, eu atualmente vivo em Porto Velho, Rondônia, que é Em Porto Alegre. Porto Velho, Rondônia. Ah, Porto Velho, Rondônia. Tá. Deixa eu te Isso. perguntar uma coisa. Aliás, é interessante você falar isso porque eu e o meu grupo, eu faço sempre um seminário uma vez por mês para o nosso grupo de pesquisadores médicos e psicólogos, e a gente acabou de ler Torto Arado. Não sei se você leu, que também mostra essa devastação na Chapada Diamantina, mas aí no caso da exploração do diamante, né? O quanto o homem destrói a natureza. A minha colega Adriana e eu ficamos com a impressão. O seu pai é Quechua. Eu me lembro de Quechua no Chile e no Peru, não é? São etnias do Chile e do Peru. A sua mãe é Macuxi, quer dizer, a linhagem é materna? Hoje é, né? Mas É, antigamente era uma linhagem patriarcal. Então, assim, era por casamento de parentescos, né? E aí continuava a linhagem patriarcal. Então, meu avô é Macuxi, minha bisavó é Macuxi, meu bisavô e minha bisavó eram Macuxi, meu avô é Macuxi, minha mãe é Macuxi. Mas hoje, essa exigência dessa continuação desse parentesco, ele já é irreal, né? A partir do momento que você tem contato com a sociedade claro. dominante e os povos vivem oprimidos nesse contexto de, né, de miscigenação, de apagamento da identidade, essa exigência passa a ser desconsiderada, que é o que acontece com o povo Macuxi hoje, né? Tá. Nós vamos chegar lá, mas eu, como última coisa da tua biografia, bom, eu não vou perguntar isso, você falou que você começou a ler com os quadrinhos da Turma da Mônica, adorei essa parte, mas eu entendi que você disse que você é neta de Macunaíma, não é isso? Isso. Personagem antológico do Macunaíma, o que é isso? E eu ia te perguntar, né? Quem é o Macunaíma que você conhece? Conheço Que o Macunaíma, Brasil conhece, né? conheço Macunaíma do Mário de Andrade. Exato, essa é a resposta que a gente mais escuta, né? E aí quase ninguém conhece, são poucas pessoas, ou os estudiosos, gente que se debruça sobre o tema, ou tem uma aproximação maior com o povo Macuxi e os povos que habitam ali o Círculo Roraima, que vão saber que o Macunaíma, né, esse grande personagem, esse herói sem nenhum caráter, é na Isso, verdade uma entidade, né, um deus, é um criador que está presente na cosmologia Macuxi. Então, o Macunaíma, na língua Macuxi, fala Macunaímã, né? Fala Macunaímã, não fala Macunaíma, nem Macunaíma, fala Macunaímã. A gente utiliza o nome Macunaíma para fazer essa aproximação e aí fazer exatamente esse outro jogo, né? De apresentar o Deus. E aí ele é um deus, ele é uma divindade, ele está, né, presente na criação do nosso mundo, ele tem endereço, inclusive, assim, que as pessoas conhecem como Monte Roraima, na verdade, a origem de tudo, né? A origem da nossa existência. Foi ali que foi cortada essa grande árvore, que é uma árvore mítica, né? E aí essa árvore, ela dá existência ao território e às pessoas. E o Macunaíma estava, ou o Macunaímã, né? Estava presente, né? Nessa criação de mundo.
E aí é bem interessante que as pessoas, né, elas vão conhecer o personagem e não vão conhecer a entidade, o Deus. E aí tem esse movimento de nós indígenas mostrarmos assim que, para além de um personagem baseado em textos antropológicos, ele está vivo, ele está presente na memória dos povos indígenas que habitam aquela região ainda hoje. Então a gente, né, a gente Macuxi, o Apixana também se diz netos de Macunaímã, exatamente por, né, lembrar e por celebrar a sua existência para além de um folclore ou para além da literatura brasileira, mas como uma entidade, uma espiritualidade, né? Enfim, com uma grandeza que não cabe, né, na literatura brasileira. Por isso que eu falo, então, que sou neta de Macunaíma ou neta de Macunaíma. Eu li um trabalho seu que dizia, fiquei surpreso, que quando houve, eu já não falo mais a descoberta, porque isso é uma falsidade, quando houve a conquista, né, ou a invasão, haviam 255 povos indígenas e 150 línguas, é isso? A minha pergunta é, mas eles tinham demarcações territoriais? Você tinha cidades onde aquela cidade era o centro, sei lá, urbano, se eu vou falar isso, a capital daquela etnia. Como é que é isso? 255 povos, é isso mesmo? Na verdade, tá aqui, existiam 1000 povos, estimam-se que existiam 1000 povos falantes de 1000 línguas ou mais. Hoje no Brasil existem 305 povos falantes de 274 línguas. O nosso Brasil, o país Brasil, ele não é um país nacional, né? Embora se declare nacional, um Estado-nação. Ele deveria há muito tempo reconhecer a diversidade de nações. A gente já deveria ser há muito tempo um país plurinacional. A gente está falando de 305 povos, ou seja, 305 histórias, memórias, né, culturas que são diversas entre si. Hoje, 305, em 1500 estima-se mais de 1000. O que você está colocando é uma configuração ocidental, né? Essa ideia de fronteira, essa ideia de demarcação geopolítica que a gente conhece hoje e que reconhece o Estado-nação. Como eu te falei, isso é uma construção ocidental. E as civilizações, né? A gente conhece Maia, Inca, elas existiam aqui nesse território de Abya-Yala, mas aqui no Brasil, né, que daí inclusive é gerador de um grande mito de que os povos indígenas são primitivos. A gente não tem conhecimento dessas construções de cidades, tal qual os incas, por exemplo, exatamente pela configuração de pensamento dos povos que eram de construir casas orgânicas, viverem em determinado território e se guiarem pela cosmologia. E uma das coisas que o Ailton Krenak fala, que eu acho genial, é exatamente de que a criação de casas, cidades, comunidades, elas eram logo substituídas ou elas eram abandonadas para que aquele território não passasse a feder. Ele usa essa palavra mesmo, né? Feder. Não, a gente vai ficar nesse lugar e, enfim, precisa de todo um sistema, de uma engenharia para que essa cidade que a gente vai viver não possa feder. Então, né, na migração, eles garantiam a proteção daquele território, uma agroecologia, inclusive no deslocamento daquele povo que passava a viver em outro ambiente de forma saudável. E aí a gente então vê avançadas técnicas, né, agroecológicas de subsistência e de coexistência assim do humano com a floresta. E por isso que quando em 1500 a gente chega aqui e vê uma abundância, né, de floresta, uma abundância de povos, né, que coexistiam entre si, e aí a gente começa uma história de devastação aí em 1500. Mas é bem interessante, assim, porque isso é trazido, né, pelos colonizadores como
são povos primitivos, são povos Isso. selvagens, são povos que precisam de salvação. E é muito interessante que a retórica da salvação, que é uma retórica que vem com o cristianismo e ela está no centro da colonização, ela mostra um produto completamente diferente. Então, se eles vieram nos salvar, de 1000 povos, hoje nós somos 305. Essa matemática não coube, não deu certo, sabe? Essas são alguns mitos que eu queria lhe perguntar. Quer dizer, são mitos extremamente preconceituosos do indígena preguiçoso, do indígena subdesenvolvido ou menos desenvolvido do que os incas ou os astecas, né? E a outra coisa que é a coisa do indígena como le beau sauvage do Rousseau, né? O ingênuo, o selvagem, quer dizer que precisa ser catequizado e até que pode ser escravizado porque não tem alma. O Vaticano, em alguns momentos da época, dizia isso. Fala um pouco desses preconceitos que eu acho que foram letais, né, na história dos povos indígenas. Exato, foram, como você colocou, letais. A ideia do bom selvagem, né, já desenvolvida pelo Jean-Jacques Rousseau, ela foi utilizada na literatura brasileira, mas em termos políticos, tão logo ela foi aceita, ela foi descartada. E aí quem vai falar isso vai ser uma socióloga do povo indígena Maori, que é a Linda Tuhiwai Smith, gente, que tem tradução no Brasil desde 2018 esse livro, então eu super recomendo demais para quem está interessado em pesquisa Repete e o nome povos do livro, por indígenas. favor. Repete para a gente. Se chama Descolonizando Metodologias, Pesquisa e Povos Indígenas. Nossa, Taki, você vai amar esse livro. Ele é muito pontual. E aí ela vai dizer, tão logo, né, a ideia do bom selvagem foi assumida pelos colonizadores, logo ela foi descartada e foi substituída pela ideia, né, do indígena selvagem, uma ideia mais ideológica, né, para escravização do indígena. Bom, a, a ideia da preguiça, né, do subdesenvolvimento, né, daquela letargia cultural, letargia política, social, ela diz mais sobre o colonizador do que o indígena, né? Porque ela diz que existe aí um paradigma, uma forma de dar sentido ao mundo que está alinhado ao acúmulo, que está alinhado, né, que é uma semente da modernidade, que é né, que a colonização vai imprimir, né, nas sociedades ocidentais. E esse acúmulo, então, né, ele vem com uma narrativa muito boa para os colonizadores. É a narrativa do progresso, do desenvolvimento, é a narrativa né, do você viver bem a partir do acúmulo, a partir da herança, a partir da riqueza, a partir da exploração, que em seu projeto, embora o projeto tenha imprimido, né, um caráter super positivo em relação a isso, a gente sente o impacto diretamente dessa forma de pensamento. E aí, como você, como psiquiatra, poderia até falar um pouco das taxas de suicídio, da infelicidade das pessoas na cidade, né, da melancolia de viver no mundo capitalista, do ter e não ser, do ser infeliz, literalmente, né? Você conquistar tudo aquilo que foi preconizado e aí, de repente, você, porra, desculpa, Não, droga, né? O que pode falar. aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, né? Tô infeliz. E não cultivar o ser, né? Não cultivar a sua existência. Então, essa narrativa do acúmulo que o Davi Copenaua vai denunciar muito bem, inclusive vai chamar o povo da mercadoria, né, na obra A Queda do Céu, que é uma obra bastante conhecida. 400, não é? Mas é uma delícia de ler, gente. Não se assustem, Tá tá? na, Ela é tá, muito maravilhosa. E essa narrativa, então, do acúmulo, né? Essa narrativa do ter e não do ser, ela está na raiz aí da colonização e para justificar a exploração, a escravização, que são, né, inerentes à colonização. A colonização tem toda uma linguagem que ela omite, né? Escravização, genocídio, exploração, né, estupro, tudo isso está na retórica da colonização e de alguma forma assim muito
de alguma forma sutil, porém muito inteligente, eles conseguem mascarar e tornar isso positivo. E aí, essa forma de pensar, essa forma de viver, ela é muito diferente da forma dos povos indígenas de não acumular, de não ter. E por viver, olha que interessante, por viver numa relação simétrica com a floresta, né, uma relação onde o humano não se vê superior à floresta, ele também se vê como natureza. Tem uma frase linda do Ailton Krenak que diz: eu não consigo imaginar algo que não seja natureza. Tudo é natureza. E esses dias alguém estava me perguntando, tá, mas e quando a gente fala do cosmos, né, por exemplo, da lua, do sol, isso também é natureza, né? Isso também é natureza, o universo todo é natureza. Natureza não é só a fauna e a flora, né? É tudo aquilo onde a gente habita e que habita em nós também. Tem uma... Tô fugindo do assunto, mas já volto, tá? Tem uma narrativa, uma narrativa da Denísia Cruz, que é Cariri Chocó, que ela mostra, por meio da literatura, que todos os elementos, né, ar, fogo, água, terra, também estão presentes em nós. Então, como que a gente acha que não faz parte disso? Como que a gente pode achar que não faz parte da natureza? E aí, voltando para mostrar essa relação assimétrica entre o Ocidente e povos indígenas, os povos indígenas, eles dependem da floresta e precisam dela para as próximas gerações. E aí o Daniel Munduruku, ele explica uma lógica muito interessante na concepção de tempo. Diz assim, como os povos indígenas não acumulam, né, eles não acumulam, que eles vivem com a floresta e a floresta vai garantir a existência, né, a sobrevivência, a subsistência, a vivência dos povos indígenas nas próximas gerações. Eles se preocupam com o hoje. E, paradoxalmente, o compromisso com o hoje é que vai garantir o futuro. Olha que interessante, né? É muito incrível isso, porque se você se compromete com o hoje, se você cuida da floresta hoje, se você cuida da vida hoje, você vai garantir pelo menos que 7 gerações futuras, das suas 7 gerações futuras, vão desfrutar do que você está cuidando hoje. E ao contrário da lógica do acúmulo, né, do Ocidente, que se preocupa com o futuro e explora o hoje, aí ele está destruindo o futuro. E aí é isso, assim, a lógica do não acúmulo ainda hoje tem salvaguardado a humanidade e não só os povos indígenas. Os estudos científicos mostram que a preservação da floresta, a preservação desses biomas tem garantido que a humanidade sobreviva, né, diante de catástrofes climáticas que são assustadoras na televisão, mas que as pessoas não se abalam de fato por dentro e continuam vivendo aí nessa grande fantasia que é Brasil, nessa grande fantasia que é capitalismo, que é ter e ser infeliz. Você sabe que eu sou jurássico, né? Eu sou bem jurássico, então no meu tempo a gente aprendia, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, né? Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Isso aí é do Juca Pirama, do Gonçalves Dias. Tem o Guarani, do Zé de Alencar, depois ópera do Carlos Gomes, tem aquela pintura da Moema, que é Vitor Meirelles. O romantismo se apropriou do indígena, não foi? Mas é sempre o indígena colonizado, é sempre o indígena... É um romantismo que em nada também ajudou, não é verdade? Tem um movimento romântico que se apropriou do indígena. Você que é uma professora de literatura, é isso mesmo? É isso mesmo. E, em especial, no romantismo, a gente vê uma lógica bem perversa, né? O Guarani, ele foi analisado pela Manuela Carneiro da Cunha, que é uma antropóloga. E aí ela mostra, assim, que o Peri, né, que é esse bom selvagem, mas bom selvagem, herói no sentido de servo, né, cativo e morto também. Ela mostra que ele é associado a 2 povos, né, que é o Goitacá e o povo Guarani, inclusive o que dá o nome ao romance. São 2 povos diferentes para começar, né? E aí tem esse grande problema de pesquisa e falta de compromisso com os povos indígenas em querer homogeneizar, em querer racializar para que todos pareçam, né, tudo a mesma coisa, que é a lógica da racialização mesmo, tentar colocar todo mundo no balaio como se fosse, né, igual, genérico.
E aí, nesse caso, o povo Goitacá, ele tinha na história o registro de desaparecimento por sucessivas epidemias de varíola, né, passadas pelos portugueses, filhos dos portugueses que viviam aqui. Então, assim, o povo Goitacá foi dado como extinto. Então, tá, então a gente tem a primeira associação, né, do Peri com o povo Goitacá, com o povo morto. Simbolicamente, então, ele já está morto. E depois com o povo Guarani, que era um povo considerado pelos jesuítas como catequizado. Então, quem não era considerado catequizado era o povo Aimoré, que é o povo retratado como selvagem no mesmo romance Guarani. Então, aqueles devoradores de humanos, aqueles coisas, filhos do capeta e tudo mais. Então, vejam, o Estado-nação Brasil ou a literatura brasileira, ela é comprometida com a ideia de Brasil, mas num Brasil que não cabe indígenas vivos, porque os indígenas vivos eram um calo no sapato ao projeto político do Império, ao projeto político do Estado-nação. Então, assim, né, como a gente está falando de colonização, a gente está falando de uma equação desigual, uma equação genocida, uma equação assimétrica, não tinha como eles celebrarem os verdadeiros indígenas ou, né, fazer uma representação mais alinhada aos povos indígenas, porque senão eles estariam meio que se contradizendo dentro do seu próprio projeto literário, sabe? E aí, no poema que você falou do Juca Pirama, por exemplo, ele utiliza dois troncos, né? Ele usa o tronco tupi e o tronco macro-G, que são troncos linguísticos completamente diferentes. E aí você vê também que não tem uma aproximação com os povos, com a causa, né? Não tem compromisso. Tem uma pessoa, eu não sei o nome, depois você passa para a gente, Espaços Saber, né? Ele diz assim, Julie, qual é a sua opinião sobre deixar que os povos indígenas possam ter na floresta o seu sustento, usando os recursos de forma racional e sustentável? É tudo que a gente quer. O que É, a gente não quer? É o garimpo, é a soja, são os madeireiros na porta desses territórios. É tudo que a gente quer. Né? Ter território, gente, terra é um assunto central na luta dos povos indígenas. Mas cuidado para que essa pergunta não se descambe para uma exotização, como se para salvar os povos indígenas, preservá-los, vamos deixar eles só na floresta, sem trânsito nenhum com a cidade, sem trânsito nenhum com a contemporaneidade. E aí isso pode ser um grande problema. A gente quer terra para cultivar o nosso alimento sem veneno. Quem é que quer comer, né, alface com agrotóxico, né, tomate com agrotóxico, carne com hormônio hoje em dia? Ninguém quer. E quem tem acesso a esses alimentos saudáveis, atualmente são os ricos. São pessoas que podem pagar por orgânico, são pessoas que podem fazer, né, hortifruti aí, procurar essas outras alternativas. Mas a gente, indígena, a gente também quer ter uma vida de qualidade e precisa de terra para isso. E isso é muito importante, assim, porque cada vez mais os nossos territórios têm sido ameaçados pelo garimpo ilegal, pelo extrativismo ilegal, né, pelos fazendeiros que querem transformar isso em soja ou em pasto. Então, assim, a terra é muito importante para a nossa luta e a gente está aqui na cidade tentando mostrar a luta dos povos indígenas em contexto rural. Mas também a gente tem o direito de viver aqui na cidade porque nós somos contemporâneos, né? Viver só na floresta seria uma forma de nos exotizar. bom, a gente sabe que índios é um erro, né? Um erro cometido pelos portugueses. Depois teve selvagem, silvícola, tem um monte de coisa aí. Você usa o termo povos indígenas, não é isso? Esse é o termo que você se definiu. Você acha, aliás, você acha assim porque é escrita sua, que é claro que você acha, mas eu quero que você desenvolva, que ser indígena no Brasil é sinônimo de marginalização e de violência? Tá bem. Só para dizer que o termo povos indígenas, ele é um termo assim que ele foi desenvolvido após uma série de lutas de povos indígenas, inclusive em âmbito internacional. A primeira vez que o termo povos indígenas vai aparecer vai ser na Convenção 107, se eu não me engano, tá? Foi na primeira convenção que vai tratar dos povos indígenas. E lá eles utilizaram pela primeira vez o termo indígena para significar essa diversidade
grupos étnicos, né, que existem em diferentes estados-nação assim, do mundo. Lembrando que não tem povos indígenas só América Latina, né? Tem Uhum. também América do Norte, América Olha, Central, Nova Zelândia, Groenlândia, Rússia, né? Eu acho que tem um país da Europa que tem povos indígenas, que são o povo Sami também, mas aí eu precisaria lembrar se é né? Finlândia, né? Isso. Na Mas os Finlândia. Sami estão na Rússia também, estão na Dinamarca, enfim, né? Tem esses outros povos indígenas. Então foi acordado entre eles usar o termo povos indígenas, né? Indígenas para identificar esses povos que estavam nesses territórios antes da criação dos Estados-nações. E povos também foi utilizado, olha só que interessante. Povos foi utilizado para reconhecer a soberania dos povos, de cada um desses povos em relação à sua história, à sua memória, à sua identidade. Isso porque até então os povos eles tinham a sua identidade posta em xeque pelo Estado conforme jogos políticos. Então aí a FUNAI, né, o SPI antigamente dizia, não, esse povo aqui já está mestiçado, não existe mais, ele não é mais, né, aquele povo indígena. Ou dizia assim, nossa, esse povo aí já fala língua portuguesa, ou ele já foi catequizado, ele não é mais indígena, assim como a gente conhecia ele, como existem hoje os grupos ou os povos que estão em isolamento, né? A imagem que impera é aquela que o verdadeiro povo indígena é aquele que está lá falando a sua língua na floresta, né, com as suas vestimentas da floresta, com a sua comida da floresta e modo de viver da floresta. Então, foi reconhecido na Convenção 69 da OIT que o Brasil, inclusive, está querendo sair. É desgraça atrás de desgraça. E aí, nessa Convenção 69 foi reconhecido que os povos indígenas tinham direito à autodeterminação, que era o direito soberano de se afirmarem enquanto povos indígenas. Na antropologia, eles utilizam o termo etnogênese, que é um termo, né, assim, para dizer que um povo passa a se afirmar, a se declarar indígena após alguns séculos ou algumas décadas, né, em que os registros oficiais não reconhecem eles. A gente tem alguns povos que são indígenas desde sempre, mas passaram por essa violência estatal, né, de dizer que eles tinham sido extintos, e eles tiveram que silenciar ou sobreviver silenciando, sobreviver no apagamento, mas que agora, por conta desse direito conquistado em 1989, em âmbito internacional, eles estão afirmando e reivindicando a sua identidade soberana de povo. Por isso que eu utilizo o termo povo indígena. Então, os povos nos Estados-nações, eles vivem sob esse princípio da contradição, né? De terem os seus direitos negados, as suas cidadanias negadas, as suas humanidades negadas. Porque a história dos povos indígenas é terem sua humanidade negada, a identidade e a cidadania, né? A história do Brasil vai falar muito sobre isso. E aí os povos, eles têm lutado, criado suas próprias estratégias para existir mesmo aqui no Brasil. Então a gente tem muitos povos, como eu falei, 305, gente. Hoje 305. E aí o desafio que eu gosto de lançar para quem nos acompanha, para quem nos assiste, quem acompanha as nossas palestras, assim, é saber, e aí, quais povos indígenas tem na sua cidade que você conhece? Porque em todo o território brasileiro tem povos indígenas. Quais são os que estão aí na sua porta, às vezes na sua cara, que você não reconhece? Né? Quem são os povos indígenas do seu estado hoje? Quem são? E aí é muito interessante assim que as pessoas passam depois, nossa, é mesmo, tem povos indígenas aqui, e eles estão mais perto do que as pessoas imaginam. Mas no censo, você fala isso, no censo os povos indígenas entram como pardos, não é? Quer dizer, acabam diluindo, acabam desaparecendo no censo, não é assim? Isso, na verdade, no censo eles reconhecem esses 305 povos. Em termos populacionais, então, que a gente tem esse conflito. Porque assim, ó, o censo brasileiro, ele funciona a partir da raça, né? E a raça funciona a partir da cor. Então, ele funciona assim. Brancos, brancos, amarelos, amarelos, descendentes asiáticos, negros, pretos e pardos. Só que nesse preto e pardo aí,
tem muito indígena, né? Uhum. Porque não tem um equivalente ao IBGE, digamos, tem uma cor aqui, marrom, verde, azul, não tem. Então é só indígena. E aí, isso, claro, acho que a gente precisa de outro encontro para falar sobre isso. Tem a ver com Claro. as políticas da identidade, porque estão diretamente relacionadas a etnicidades. Então, o IBGE lê os povos indígenas a partir das etnicidades e não de categorias raciais. Tá. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem muito pardo aí que está no censo que é indígena, que pode ser indígena, sabe? E aí, para dizer que no Brasil a maioria da população é indígena e negra, não é só população preta, é indígena e negra, sabe? Então, é mais assim nesse sentido de dizer que a gente existe, a gente está diluído num censo e que o Brasil precisa reconhecer a nossa existência. Ah, eu recebi uma mensagem muito gentil elogiando te trazer aqui para conversar e é só uma obrigação minha abrir isso, né, para as pessoas falarem. Da Roberta Cabá. Roberta Cabá é da etnia Munduruku, que é no Pará. Aliás, eu vi uma live do Daniel Munduruku elogiando você, dizendo que você fez um censo, dizendo que tem 57 escritores indígenas hoje. É isso mesmo? Você fez essa contagem, não foi? É que como eu trabalho com mapeamento, né, eu faço esse levantamento dos escritores indígenas. Então, além dos escritores que publicam livros, a gente também tem outros escritores não publicados. Então, a gente já passa desse número hoje. Mas como pesquisador, eu tento adquirir esses livros e fazendo esse mapeamento para a gente ver mais ou menos como que tá os números, onde que eles estão, né, para dizer que em todas as regiões tem escritores indígenas. Mas é isso, o povo Munduruku, como eu te falei, né, não está só no Pará. Ele está no Pará, ele está no Amazonas, também tem Munduruku no Mato Grosso. É muito legal, assim, conhecendo os povos, porque a gente vai vendo em diferentes lugares, os diferentes lugares que eles habitam também. Então, a Roberta Cabá, que é Munduruku, ela diz o seguinte, ela te pergunta: trazer a temática indígena para escolas não indígenas, regulamentada pela Lei 11.645 de 2008, representa uma forma de reparação histórica. Sim, ela afirma isso. Depois da regulamentação da referida lei, percebe-se uma demanda por livros que tratem da temática indígena, devido à obrigatoriedade da lei. Eis que as produções literárias de autores como Daniel Munduruku, Eliane Potiguar, começam a ganhar visibilidade. Na sua percepção, houveram mudanças significativas quanto ao olhar em relação aos povos indígenas, depois que as pessoas, professores e alunos, passaram a conhecer a literatura indígena? São nichos diferentes, né? Para cada uma das pessoas que trabalham com literatura indígena ou que trabalham com a temática indígena na sala de aula, eu acho que tem um impacto muito diferente, sim. Não vou dizer em âmbito nacional, porque eu não vou ter esses dados, né, para dizer, olha, finalmente o Brasil está conhecendo. Mas a gente vê o avanço nas redes, né? A gente vê, por exemplo, a adesão dos pesquisadores, dos professores, em busca da literatura indígena, em busca da temática indígena. O que eu vejo, assim, que é um impacto muito positivo, é que as pessoas, né, a gente está falando de um Brasil com, com raiz indígena, com sangue negro, é que o contato com a literatura indígena, ou seja, o contato com os povos indígenas de uma forma positiva, tem possibilitado as pessoas a procurarem a sua identidade indígena. Então, a gente vê isso porque a gente tem um grupo de acolhimento que inclusive é encabeçado pelo perfil aqui no Instagram chamado Icaquara, que é um lugar onde as pessoas, que é um grupo que incentiva as pessoas a falarem da sua identidade indígena, porque muitos de nós vivemos num apagamento, numa violência, né, numa violência cinematográfica, literária, artística, a ponto da gente não sair aqui na rua ou nas redes e dizer, olha, eu sou indígena. E hoje esse movimento é muito lindo, é muito emocionante. Eu vir aqui, sabe?
com a minha identidade e falar abertamente assim que eu sou uma mulher indígena da nação Mapuche e ver outros parentes fazendo isso assim diariamente, constantemente, para mim é um movimento de autoestima, sabe? E essa autoestima tem feito com que outras pessoas que nunca que ocultaram, né, a sua identidade indígena com vergonha, com medo de ser rechaçado, de ser chacotado aí na vida pessoal, vida social, elas têm podido se aproximar mais da sua identidade. Então, a literatura, para mim, ela é um movimento de cura também, né? À medida que as pessoas podem, talvez, ter o contato com uma outra forma de ser ou de passar pelo mundo. E para quem não é indígena, né? Quem tem uma, tipo assim, a identidade branca, a oportunidade de aprender, sabe? Aprender mais com os indígenas, o que eles sempre fizeram, o que eles sempre compartilharam, que é cultivar a sua existência numa passagem pela vida, né? De onde a pessoa não vai levar nada, absolutamente nada, onde o que ela pode fazer é cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, cuidar de si, cuidar da terra, né? Para que seus netos possam desfrutar dela melhor. Então é isso, para mim tem sido um movimento muito bonito e eu acho que sim, para 40 aí, né? Eu acho que tivemos uma adesão, estamos tendo maior adesão também. A literatura tem essa capacidade porque chega, né? Chega na sala de aula, chega na sala das famílias e aí as famílias passam a conhecer essa palavra que é muito poética, tá? Não sei se você conhece muito de literatura indígena, mas fica aqui meu convite para você conhecer também, porque você vai amar. Tem, assim, coisas belíssimas que você precisa conhecer. Eu estava lendo um texto seu. Aliás, uma coisa, é difícil achar os livros. Né? Alguns livros estão muito difíceis, editoras pequenas. Né? Eu tentei comprar alguma coisa, mas é um pouco mais difícil. Eu tenho um texto seu aqui. Aliás, depois eu vou pedir para você indicar algumas coisas para as pessoas que querem começar a ler literatura indígena. Tem um texto seu na revista Letria, que acho que é de Belo Horizonte, e eu até coloquei num story. Fazer literatura indígena é um ato de resistência, não é? Você coloca, não é só uma questão teórica, é uma questão de praxis, de militância, de resistência. É isso mesmo, quer dizer, fazer a literatura não é para falar das flores só, é para falar da resistência e da necessidade de sobrevivência. É isso mesmo? Você imagina que um povo indígena está em constante ameaça de extinção, né? É até desonesto procurar uma literatura fora, né, que fuja de uma luta pela sobrevivência. Então, uma população estimada em menos de 1 milhão, segundo o último censo. A gente sabe que tem mais, né? Mas vamos usar esse número. Uma população de menos de 1 milhão que morre, né? Que fica jogada a ermo aí em uma pandemia. Que morre, que sua vida não tem valor, né? Então, quando eles são assassinados pelo garimpo, sei lá, pelos fazendeiros, que ninguém dá a mínima. Ou seja, um povo que ainda está vivendo esse genocídio em curso. Toda a sua expressão cultural, toda a sua expressão literária vai ser uma expressão de resistência, vai ser uma expressão de denúncia, vai ser uma expressão de corporeidade, né? Esse indígena com seu corpo, a própria existência, o seu estar presente em algum lugar já é um ato político. Porque foge à norma do silenciamento, da invisibilidade, e ele está lutando pela sobrevivência. Então, assim, acho que nem dá para fazer esse paralelo, assim, sabe? Vamos falar da literatura de fruição, vamos falar só de literatura filosófica, como se essa literatura ela não viesse eivada dos princípios mais políticos do Ocidente, né? Como se ela não viesse constituída já no seu ser de visões de mundo, de filosofias, de cosmologias extremamente ocidentais e que defendem, então, um modo de vida. Eu não acredito, a universalização, né, a literatura, essa literatura universal, essa literatura assim, que foge dessa política, desse caráter didático, é uma ilusão, é uma ficção, né? É mais rebuscada no sentido de talvez utilizar uma linguagem para mascarar o político que existe nela,
mas os indígenas também fazem isso. Eles falam, sabe, tem ficção na literatura indígena, tem Uhum. contos, crônicas, tem, assim, contos belíssimos, maravilhosos também, que vão talvez atender essa demanda que pede a literatura brasileira e ser político de todo modo, porque ele é uma pessoa indígena ameaçada de genocídio. Né? Uhum. Então, quando a gente fala que a literatura indígena é uma literatura de resistência, ela é praxis, ela é política, é isso que a gente está dizendo. A importância de um grupo, né, um grupo étnico que está ameaçado a escrever. E, inclusive, para mostrar como a cultura, a literatura, ela é fundamental para a sobrevivência dos povos. Não faz muito tempo, não, a gente foi atacado e aí um podcaster dizia assim, essas pessoas que estão na rede, elas tinham que estar lá preocupadas com a luta no garimpo, com a luta, né, contra o agronegócio. Mas, enquanto isso, um coletivo de mães do agronegócio estão tentando entrar, né, com uma ação no Ministério da Educação para que o agronegócio seja representado de forma positiva. Então, assim, como que a luta na cultura, como que a luta na representação, ela não é importante para nós? Ela é fundamental, porque dentro desse ciclo, né, dessa roda, nos representaram como selvagens, nos representaram como canibais, nos representaram como preguiçosos, nos representaram como, inclusive, como mulheres hipersexualizadas, né, que é a Iracema, depois, Uhum. de novo, como preguiçosos, Alco- como Alcoólatras. alcoólatras, sujos, né, desonestos, desleais. E aí, Uhum. quando todo esse corpo, né, eu elenquei umas 8 coisas aqui, esse corpo que carrega todo esse estigma morre, quem liga? Então, sabe, por isso que é muito importante assim a literatura indígena nascer para a sociedade dominante, porque ela vem trazendo, ela vem desmistificando tudo isso que foi construído, dizendo: ei, amigo, isso não é verdade, isso aqui, ó, é racismo, isso aqui, ó, é preconceito, discriminação, é desumanização. Então, eu vou te mostrar aqui o indígena por ele mesmo. E aí começa a mostrar a humanidade, começa a mostrar a importância da gente viver coletivamente com a floresta, que, pasmem, todo mundo precisa da floresta para viver. E a gente está gritando aqui aos 4 cantos, dizendo: ei, gente, vamos cuidar da floresta, a terra é nossa casa, a terra é uma só. E a pessoa: a terra não. Porque foi ensinado também a odiar a floresta junto com os povos indígenas, junto com os povos tradicionais, né? E aí, a nossa luta na cultura vem mostrando isso, né? Alguém me diz: isso aqui não importa. Não. Importa sim, importa porque é a nossa luta. Importa porque se a gente não tivesse aqui nas redes, o garimpo estava lá fazendo pior, trucidando de outro jeito. Uhum. Importa, né? Porque o filho da parenta Guarani assassinado, a vida dele tem valor. Né? E ninguém ligou. As crianças lá no garimpo, que foram sugadas pela draga, elas tiveram sua infância roubada, as suas vidas roubadas. Importa sim. Então, é sim, um movimento complementar, né? Cultura e luta política precisam estar juntos, sim, no nosso caso. Foram 3 crianças, né, recentemente, que foram puxadas pela draga. Não sei, 2 ou 3 crianças, né? Foram duas. 2. Olha, eu não sei qual foi o palavrão que você falou aí, que você ficou toda pudica, você falou, então minha vez de falar. Você é foda, hein, menina? Você é Muito muito, obrigada. muito boa. O meu amigo Alberto Pucheu tem um número aqui especial da Cult de poesia, onde ele coloca, tem poesia da Eliane Potiguara e da Márcia Cambeba, são grandes poetisas, né? A literatura indígena é uma forma de preservação, hoje, de toda uma tradição oral que os indígenas tinham, quer dizer, é uma forma de não se perder essa tradição oral que consegue, a partir da literatura, se preservar? É isso mesmo? É uma das formas, é uma das novas tecnologias da memória. Não é a única ferramenta, né? Existem muitas outras ferramentas com que se trabalha essa memória, com que se trabalha a identidade do povo, com que se trabalham essas narrativas. E elas têm sido aliadas, né?
a gente vai ter a literatura, a gente vai ter o cinema, a gente vai ter a música. E a gente vai ter, inclusive, a capacidade criativa dos escritores e desses artistas, né, em dialogarem com essas plataformas, com essas tecnologias. Então, assim, alguns leitores querem chegar na literatura e ver uma fórmula da oralidade, né? Ver tal qual a fórmula da oralidade, assim, que a oralidade, ela tem dispositivos incríveis, né? As técnicas mnemônicas das orações, dos cantos sagrados, né? Muitos povos ainda praticam ela e elas são muito maravilhosas. E eles decidem se querem ou não trazer. Quando eles acharem que é importante colocar no livro, eles vão colocar, eles vão negociar, ok, agora eu vou trazer isso. Às vezes eles trazem essas técnicas, essas fórmulas de forma parcial, né, coloca ali junto no balaio da ficção, desse trabalho criativo. Então, assim, é muito interessante ver, inclusive, esse lado criativo dos escritores. Tem uma obra do Timóteo Popigua, né, que se chama A Terra Uma Só. E aí ele faz isso, ele traz nessa obra a cosmologia do povo guarani, né, bastante assim alinhada a essa oralidade, mas também traz a história do povo, fala a importância de trazer essa cosmologia para dentro do livro, e isso é muito legal. E aí vai ter história, por exemplo, vai ter literatura que vai falar só da descrição desse território, do território, né, do bioma indígena, falando de forma positiva sobre ele. Então, vai mostrar como, sabe, aquilo que é descaracterizado. Por exemplo, as crianças vivem no interior, vivem no Rio, vivem numa comunidade indígena, ele não sabe nada, é bicho do mato. Aí ele vai lá na narrativa e mostra, olha que aventura que essa criança, né, tem na floresta. A floresta é cheia de encantamento, a floresta é cheia de espírito, a floresta é uma professora, né? Tem lição toda hora. Então a criança cresce se divertindo, cresce aprendendo, cresce respeitando aquele lugar. E não é isso, né? Não é que ele é bicho do mato, não. E aí a gente passa a ver, então, essa impressão positiva, né, da floresta na literatura. Tem poesia que vai cantar a nossa linguagem. Inclusive, a Márcia tem um poema que é bem famoso, eu nem sei se é esse que está aí na CUT, que ela fala, né, Índia eu não sou. Que é uma discussão conceitual, né? Como você falou, a identidade indígena é uma racialização, é uma construção imposta sobre a nossa diversidade de povos. Por que ela vai falar isso? A gente vai... Eu não sou. Você tem, Índia não sou, que esse poema é muito famoso dela. Eu adoro ele. E aí ela Lindo. vai dizer... Se você quiser ler para o pessoal que está nos assistindo, eu acho que tem alguém aqui ainda. A gente pode colocar depois, mas eles querem ouvir você, não querem me ouvir, não. Escuta, você tem um artigo muito bonito. Cadê aqui? Eu já misturei tudo, sabe que eu sou bagunçado? Antes disso, Espaço Saber, quem falou com a gente foi a professora Celina de Assis. Você tem um artigo na Revista de Estudos e Pesquisa sobre as Américas, onde você fala de 4 autores. Davi Copenaua, Daniel Munduruku, Ailton Krenak, Eliane Potiguara, que está aqui. Mas fala de você, que você é muito modesta. Fala do seu livro. E fala assim, olha, pessoal, vocês querem conhecer literatura indígena? Começa pelo seu livro e por mais que outros livros a gente tem que ler. Tá bem. É que nessa época aí do Estudos e Pesquisas sobre as Américas, inclusive foi um artigo que eu fiquei muito feliz de ter publicado, porque eu era doutoranda. E aí você sabe que, né, no ranking das revistas acadêmicas tem que ter uma certa titulação para você ter o artigo aceito ou não. E eu fiquei super feliz porque eu admirava a revista, o dossiê, eu queria muito fazer parte desse dossiê e eu tive aceito esse artigo. Então, a E me vida de desculpa, doutoranda... aqui pesquisa financiada pelo CNPq, né? Pelo CNPq, eu sou filha de Parabéns. projetos sociais, então tem uma história aí, mas uma outra hora eu conto. Então vai, seu livro, fala do seu livro e de que outros livros a gente tem que ler. O Somakushi e Outras Histórias. O Eu Sou Makushi e Outras Histórias foi escrito com muita emoção, muitas lágrimas, porque eu estava num processo de me reconhecer como mulher indígena, né?
embora as pessoas sempre tenham olhado para mim e falado, você é uma índia, de uma forma pejorativa, né? Eu estava passando por essa transição da minha vida de me ver como uma mulher indígena e entender as dimensões políticas, dimensões culturais, as dimensões estéticas, né? Que eu estava lidando comigo mesma, de me olhar no espelho e essa sou eu, e agora eu entendo porque eu sou assim e eu quero ser isso. E, né, revisitando toda uma história de família, de pertencimento. E, claro, assim, eu estava muito emocionada, porque eu ainda fico um pouco emocionada com isso, porque finalmente eu estava me conectando a um povo, né, a um povo ancestral. Você tem noção do que é isso? Tá aqui, tipo, você fazer parte, sabe, de um povo originário, sabe? Eu tenho muito orgulho disso. E aí eu estava nesse processo de escrita, então eu tirei bastante, estava procurando a minha linguagem também no mundo, e aí eu publiquei esse livro, o livro Eu Sou Makuxi e Outras Histórias, que venceu o concurso Tamoios, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é um concurso indígena, então para mim assim tem tanto valor quanto o Prêmio Jabuti no Brasil. Eu fiquei muito, muito feliz assim do feedback que eles me deram. E aí o livro é isso, o livro ele é um pouco indefinido, ele tem crônica, ele tem conto, ele tem poesia, e ele tem muito assim, muito de mim, numa negociação, enfim, espero que vocês gostem. Bom, além do meu livro... Não é porque você vê um psiquiatra que já pode chorar, tá bom? Nada de choro aqui, tá bom? Eu já elaborei isso há alguns anos, Eu eu sei. já estou elaborando isso há alguns Você anos. também vai me contagiar aqui. Depois eu vou ler um trechinho dele, deixa eu só ver onde que ele tá. Tá bom. Enfim. E quem mais que a Assim, gente tem que ler? A você queda. falou que era difícil, né? Você falou que era difícil achar literatura indígena. Mas se você for lá na Livraria Maracá, inclusive se você quiser compartilhar aí, né? A Livraria Maracá tem um perfil aqui no Instagram, é uma revista online e é uma livraria especializada em literatura indígena. Então, sabe esses títulos que eu tô falando aqui? A maioria você vai encontrar lá na Livraria Maracá. Livraria Maracá. Tá. Maracá. Maracá é o que vocês conhecem como chocalho. Eu Sim. vou já pegar e te mostrar também, tá? Tá. Bom, tem um livro que eu amo muito, que é um livro do Tiago Haki, que se chama Ao Yatopote, Histórias Indígenas para Crianças, que é um livro infantil e juvenil. E eu acho, assim, que um pequeno livro traz, sabe, conhecimentos fantásticos. Ele fala sobre a cobra grande, e aí ele mostra por que a cobra grande não é um ser folclórico, né? Mas é uma mulher que pertence à cosmologia do povo Saparemaué. Então aí e assim a gente consegue entender porque o rio ele é tão lindo, né? Além da subsistência às comunidades, ele é cheio de encantamento, ele é cheio de espíritos, ele é cheio de histórias, e isso é maravilhoso. E aí, com ele, nessa obra também, a gente aprende porque a cobra surucucu faz aquele barulhinho, sabe? Tipo, a cobra surucucu é uma cobra peçonhenta que faz, tipo, um barulhinho de, assim... É um chocalho. Tipo um chocalho. E aí, ele vai contar por que, então, que a cobra surucucu faz isso. E eu não vou dar mais spoiler aqui, porque, enfim, vocês precisam conhecer essa obra. Mas fala o nome do livro de novo. As pessoas estão perguntando o nome do livro. Ao Yatopote, Histórias Indígenas para Crianças. Eu acho que eu posso entrar aqui no computador e escrever, porque talvez, né, pela pronúncia não fique tão acessível. Vou fazer isso. Pior que Outro grego. livro... É pior que grego. Escrever grego é mais fácil. Vamos lá. É difícil também. O outro livro, assim, que eu gosto muito é o da Márcia Cambeba, o livro que ela lançou recentemente, que se chama Comissa Genó. E esse é um livro que vai falar sobre os encantados. Assim, eu estou muito no encantamento ultimamente, né? Então, esse livro da Márcia Cambeba, essa autora aí que você acabou de ler, de ver o poema, né? Eu gosto muito dele. E tem um livro também
é do Daniel Munduruku, que ele está lançando agora, que se chama Redondezas, que é a coisa mais linda assim do mundo. Nossa Senhora, a ilustração, a narrativa, é toda uma beleza, né? Tem um romance que eu gosto muito de indicar, que se chama Canumã, do Itanagé Coelho Cardoso, que também é Munduruku, vai falar um pouco sobre esse rio Canumã, e vai falar um pouco, né, esse romance é ambientado nesse rio Canumã, e vai falar das aventuras desse menino até chegar na universidade. Eu acho super que as pessoas precisam Ó, conhecer. no seu Instagram tem muitas dicas, né? A Vivian está Sim, falando, né? Tá. sim, eu indico essas obras que eu vou conhecendo e aí eu vou compartilhando capa, compartilhando fotos dos autores, assim, para ficar mais fácil para as pessoas Ah. conhecerem. Você não ia ler um pedacinho do seu livro? Deixa eu ver, cadê ele? Ai, meu Deus, cadê meu livro? Vou pegar, tá? Já vou. Vai lá. Enquanto ela volta. Ah, vai. Senão eu ia ler o primeiro trecho. Você Pode ia ir ler lá. o primeiro trecho? Você quer ler alguma Não, coisa? as pessoas querem ouvir você. Eu sou absolutamente pensado. Eu vou ler um texto que é bem curtinho, tá? A maioria dos meus textos são curtinhos, mas eu queria, inclusive, celebrar uma parceria nesse livro com o ilustrador, que é o Gustavo Caboclo, que é esse rapaz aqui. E o Gustavo Caboclo, ele fez umas ilustrações lindas nesse livro. Ele é artista também, ele é super famoso, não sei como é que ele topou fazer esse livro, assim, sabe? Olha que Porque você coisa linda. é uma grande autora, né? Por isso que ele topou fazer. E aí que eu gosto muito dessa parceria porque o Gustavo, ele é o Wapixana. Lembra que no começo eu te falei que os Makuxi vivem do lado dos Wapixana, né? E o Gustavo, assim como eu também, cresceu em outra cidade. Ele cresceu em Curitiba. E aí a gente acabou se encontrando nesse concurso que eu fiz, né? Que ele tinha no ano anterior ganhado. E a gente gostou muito dessa aproximação que ele chama de Makuxana. Mas Vai lá, eu vou lê para. Quando eu fiz esse texto, As Bananeiras no Meu Quintal, eu lembrei do Gustavo, porque ele tem um projeto com bananeiras, né? Ele tem toda uma exposição com bananeiras, com mudas de bananeiras, assim. Aí essa aqui é uma das ilustrações, assim, Que lindo. que ele faz, então. Se chama As Bananeiras do Meu Quintal. Eita, a gente já passou 10 minutos, tá? Instagram É, é... o seu marido vai dar bronca em você se você passar mais 5 ou 10? Claro que não. Ah, Mais fácil eu dar bronca nele, né? é isso mesmo, menina. Vamos lá, mais 10 minutinhos. Tá. Quando menina, gostava de brincar de esconde-esconde, rouba-bandeira, bets e subir nas árvores. De todas essas brincadeiras, era o esconde-esconde que alardeava desde cedo minha mãe, que corria para me encontrar entre as bananeiras do nosso quintal. Gritava, se exasperava, desesperava mais um pouco. Cuidado com a cobra! E centenas delas passeavam livremente por nós. Entre as bananeiras, entre o coqueiral, entre os engazeiros eu cresci. Por isso mesmo me tornei uma planta que com o tempo floresce e morre, como a vida que se transforma diariamente em coisa melhor pior, melhor pior. Eram árvores até o infinito, eram plantas que cresciam amigas umas das outras. Era eu criança correndo pelo mato, como agora corro no chão de minha memória. Um dia, meu irmão caiu e quebrou o pé. Embaixo do tronco cortado havia uma sucuri. Ela não pegou ele porque o achou minguado demais para dar um caldo. Sorte nossa. Um dia, meu irmão foi tomar banho e foi recepcionado por uma cobra chamando ele para brincar no banheiro. Ele não quis, não. Deixou o banho de lado e foi correndo jogar bola. Sorte é dele. Minha mãe não punha forro em casa porque dizia que a gente ficava mais perto do céu blue. Eu não gostava, não. Quando criança, eu só queria correr na floresta do meu quintal, comer banana, ingá, manga, lima, coco e goiaba.
não gostava daquilo de céu, não, lá longe. O meu céu já era o colo de minha mãe, a companhia de meus irmãos e as gentes árvores que ouviam todas as minhas histórias de menina. No chão da minha memória corre a menina com as árvores. As gentes são tudo aquilo que conversam com seu coração. Você faz poesia em prosa, né? Que coisa mais linda, que coisa mais emocionante. Eu fiquei emocionado mesmo, viu? Puxa vida. Última pergunta, porque não dá para falar da beleza sem falar do nefasto e desse governo nefasto, né? As dificuldades pioraram muito para os povos indígenas? Era uma tragédia anunciada, né? Era uma tragédia anunciada para todo o Brasil e em especial para os povos indígenas. A gente vê um crescer, né, da bancada do agronegócio, da bancada evangélica, e todas elas têm atentado diretamente assim contra os direitos indígenas, sabe? E mesmo nesses momentos assim que a gente poderia ter os nossos direitos mais assegurados, né? Os nossos direitos protegidos, isso não acontece. E aí isso que a gente estava conversando antes, assim, sobre a mobilização em relação ao marco temporal, que poderia ser algo já votado pelo STF, dizendo não, respeitem os direitos Fala aí, originários e essa, né? fala do marco temporal, desculpe, porque acho que a maioria das pessoas não sabe o que é. Claro. O marco temporal é uma ação, né, que está correndo no Supremo Tribunal Federal, encabeçada por por representantes políticos do agronegócio, que tenta deslegitimar o direito originário à terra. O direito originário foi um direito conquistado em 5 de outubro de 1988, que é a data da nossa Constituição Federal, da nossa última Constituição Federal. O direito originário reconhece o direito dos povos indígenas a determinados territórios, não é todo o território nacional, não. Determinados territórios em que ficam comprovados a sua existência. E aí que o marco temporal vem para dizer assim, os povos indígenas não têm direito a esse território. Eles não estavam aqui em 5 de outubro de 1988, desonestamente esquecendo toda uma ação coordenada do governo enquanto ditadura militar, né, que removeu compulsoriamente os povos indígenas de seus territórios, que levou eles para reserva, sabe? Que fez com que muitos saíssem de seus territórios originários para fazer alguma atividade assim, de desenvolvimento e progresso que não deu em nada. Um exemplo disso é a Transamazônica, né, que nunca saiu de fato, nunca foi concluída, não obstante toda a devastação. Mas isso, o marco temporal, então, deslegitima o direito originário dos povos indígenas sobre as suas terras e ameaça, né, os povos que estão em determinados territórios, porque isso põe em xeque, por exemplo, a validade, né, o direito do usufruto. Lembrando que esses territórios, eles não são de posse privada dos povos indígenas. Foi o direito constitucional deu o usufruto. Isso significa que os povos indígenas podem plantar, podem colher, podem viver naquele território. Qualquer atividade extrativista ainda tem que ser muito negociada com o governo federal, que é o que eles querem, por sinal, mas eles têm direito àquele território de usufruir eternamente. E óbvio, né, que a bancada e as bancadas extrativistas ficaram possessas porque elas querem ter o direito sobre essa terra para envenenar mais a terra, né? Para poluir mais ainda, para destruir. O que os povos indígenas têm mantido assim, com muito esforço, cuidado dessa terra. E aí a verdade é isso, assim, para entender bastante desse marco temporal, é preciso estudar esse período, tá? Que eu chamo de um período de integração, um período de assimilação, que é um período que compreende mais ou menos de 1910 a 1988, que vai mostrar como as políticas indigenistas atuaram no Estado brasileiro, né, para surrupiar os territórios indígenas.
desde o nascimento do Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais, que viria a ser depois a FUNAI, o projeto político indigenista preconizava que os indígenas seriam protegidos, seriam tutelados pelo Estado, mas que seus territórios seriam protegidos, que eles teriam o direito ao seu território. Então, a política indigenista de hoje, ela está inflamada, e, né, recrudesceu a violência, mas ela é antiga. E essa é uma prática comum do Estado brasileiro. Então, assim, no SPI, no Serviço de Proteção ao Índio, por exemplo, que inclusive foi extinto por escandalosos casos de corrupção e desumanidade, crimes contra a humanidade, em que ninguém foi punido e ninguém foi preso, e os descendentes dessas pessoas aí talvez nem saibam essa história. Os povos indígenas têm os seus direitos violados, né? Então, assim, na República, a gente tem uma história de resistência, uma história de sobrevivência, uma história de luta mesmo. Então, em 1910, temos o SPI, que garantiria as terras indígenas. Não garantiu, inclusive, loteou, vendeu, doou, e aí até hoje empobreceu os povos indígenas. Tem uma fala de uma parenta que eu até fiz um poema, você estava muito indignada, em que ela fala, né? Nós não somos pobres, nós fomos empobrecidos. E nós temos sido empobrecidos ao longo dos séculos, porque ficam tomando a nossa terra, tomando a nossa dignidade, tomando o nosso direito de existir aqui no Brasil. E aí, em 1967, quando nasce a FUNAI, lembrando que a SPI e FUNAI eram ligados ao Ministério da Agricultura. É como se, sabe, a faca e o queijo na mão, né, do leão, sei lá, do homem branco. E aí, a mesma coisa, né? A gente vê políticas de contradição. Hoje, a FUNAI ataca diretamente lideranças indígenas. E agora, com a Constituição Federal, mais recentemente, né, a gente teve os direitos das terras garantidos. E aí, o Ailton Krenak até lembra, né, que no adendo da Constituição Federal, está lá que todas as terras indígenas seriam demarcadas em 5 anos. A gente está há 33 anos. Há 33 anos e todas as terras não foram demarcadas. Algumas foram demarcadas, outras estão no processo longuíssimo de homologação, reconhecimento. Talvez, como o Bolsonaro já falou, nunca no governo dele não serão demarcadas, né? E aí é isso. Essa ação, então, vem para pôr em xeque o direito originário sobre a terra. É uma ação que corre no Supremo Tribunal Federal, né, que está aí para votar se essa petição é válida ou não. E é isso que eu estou falando, assim, nada é seguro para os povos indígenas do Brasil, porque se o Supremo Tribunal quisesse, ele poderia votar em favor dos povos indígenas. E aí a gente está fazendo pressão para que os nossos direitos básicos sejam reconhecidos, né? Uhum. E está procrastinando, né? A gente vê as pessoas ali em Brasília e está procrastinando de uma semana para outra, né? Antes da gente terminar, eu queria te perguntar o seguinte: como as pessoas que estão te ouvindo, e em geral depois dessa live vai ter quase 2.000 pessoas assistindo, como essas pessoas podem se engajar na causa indígena? Além de ler, além de entrar na cultura indígena, o que eu posso fazer? O que a gente pode fazer para ter um papel político, um papel ativo no apoio aos movimentos indígenas? Isso que você falou é muito legal. É preciso ler, é preciso estudar, é preciso se aproximar para conhecer. E sendo não indígena, é preciso lutar pelas políticas públicas, né? É preciso se perguntar quantos professores tem no seu departamento que são indígenas? Quais são as políticas, né, dentro do edital de contratação de professores na USP que são indígenas, que vão receber professores indígenas? Cadê as políticas públicas da universidade para estudantes indígenas na USP? E aí a gente muda para o âmbito empresarial. E aí, quantos, né, indígenas, né, estão aqui presentes na minha empresa? Quantos indígenas estão presentes nos filmes que eu consumo, na cultura, né, na literatura? Começar a cobrar essa participação indígena, ainda mais se você é consumidor, né? Se você está se você está, né, vivendo a sua vida e nem passa pela sua cabeça que tem indígenas na sociedade, isso mostra o quanto, né, a cultura e a sociedade vai nos empurrando às margens. E como consumidor,
se cobrar, né? As empresas estão muito preocupadas hoje com isso, assim, com a partir dessa cobrança do consumidor. Cadê os indígenas, né? Na publicidade e principalmente nas políticas públicas, né? Preciso muito apoio, muita adesão, assim, a gente vê a força de uma nação quando ela se, né, se mobiliza para lutar por alguma coisa. E a gente sempre tem que tentar cooptar as pessoas para conhecer as causas, conhecer a diversidade de povos étnicos raciais que existem no Brasil, para que a gente consiga ser de fato um país democrático, né, com a inclusão desses povos étnicos raciais na sociedade brasileira. Ler, estudar, consumir, participar, né, dos eventos realizados pelos indígenas. Que é isso, é um processo contínuo, acho que não tem uma fórmula, né, de vim fazer isso pelo amor de Deus, não. Acho que é uma construção mesmo, é um trabalho diário. Um monte de gente dizendo assim que essa live foi uma grande surpresa, que essa live foi maravilhosa, que você é sensacional, que ótimo que você tem essa voz e que você pode falar para a gente. Júlia, eu fiquei super emocionado com você. Você é brilhante. Eu estou encantado com você. E se a gente puder ajudar mais e trazer mais você para falar, e se você puder também dizer para a gente, depois a gente fala, indicar mais gente que queira vir e falar, a gente vai tentar falar mais disso. Super obrigado para a tua família aí, tá? Que horas são aí? Aqui são 9h30. Que horas são aí? 8h30. Ah, é cedo. Ainda vai ter 9. Um super beijo. Muito obrigado, viu? Um beijo, gente. Muito obrigada por nos acompanhar. Se puderem nos seguir aqui no Instagram e difundir cada vez mais essas mensagens, a gente agradece. Eu agradeço muito. E muito obrigada, tá, aqui assim, por esse bate-papo. Da próxima vez, espero que a gente converse mais. Eu mais falei, virou quase um monólogo aqui, mas a gente vai trocando. Você é importante. Eu sou um poste aqui. Eu não tenho nenhuma importância. Você é a pessoa importante, tá? Um super beijo. Uma boa noite. Beijo. Boa Tchau. noite. Gente.